Olá pessoal, eu nesse momento quero conversar um pouco com vocês, diretamente aqui de Fortaleza, sobre tudo que está acontecendo no meu estado e no Brasil, sobre a pandemia e o assunto mais comentado nesse momento no mundo e no Brasil, que é o coronavírus. E há vários dias que a sociedade brasileira está assustada com os efeitos e o que poderá acontecer no Brasil. Os especialistas adotam posturas pedagógicas no sentido de orientar a população. Alguns governos começam, a exemplo do Ceará, de São Paulo, Pernambuco, do Rio, enfim, anunciar medidas específicas em cada estado para conter a proliferação desse vírus. Outras pessoas tomam iniciativas pessoais para se prevenir. O fato é que o governo brasileiro tem agido por parte do presidente da República de forma absolutamente irresponsável. As medidas até agora anunciadas são articuladas e planejadas via especificamente o Ministério da Saúde. E em parte daquilo que é anunciado, o próprio governo Bolsonaro, ele desrespeita. Nós chegamos ao absurdo que no último domingo, enquanto o ministro da Saúde orientava as famílias brasileiras a não saírem às ruas, a não participar de atos com mais de 100 pessoas, a evitar a participação de aglomerações, de idas aos espaços públicos, tudo sob orientação do ministro da Saúde, que está agindo fortemente no combate a essa pandemia. O presidente da República se dá o direito de desrespeitar seu próprio ministro e ir para as ruas nas manifestações que foram convocadas e articuladas por ele. Aí tem duas questões que nós precisamos avaliar. A primeira delas é o atentado à saúde pública. Justamente ele, que na comitiva já são 12 pessoas que estão contaminadas, e ele estava no avião presidencial que foi aos Estados Unidos. Ele, portanto, é uma pessoa que está na zona de risco. E vai à manifestação, faz as pirotecnias dele, abraça, tira foto, céu, e isso pode se tornar uma proliferação generalizada daquilo que ele fez ontem, neste domingo em Brasília. E a população fica a se perguntar, recorrer a quem? Se a rede pública não está preparada para atender aqueles pacientes que estão contaminados pelo coronavírus. Nós, aliás, eu retomo aqui, como eu estava dizendo, ele cometeu duas irresponsabilidades. A primeira, eu falava da questão de saúde pública. A segunda, cometeu mais uma vez o crime de responsabilidade, porque ele foi para as ruas afrontar as instituições. E ao invés de somar e apelar para o povo brasileiro, não sair às praias nem às ruas, ele foi fomentar e divulgar em tempo real os atos que estavam acontecendo em Belém e em outras partes do Brasil. Nunca vimos algo tão grave. Eu até hoje vi alguns comentaristas dizendo que ele precisava fazer um exame de sanidade mental, porque enquanto o mundo inteiro, os governos aqui da América Latina, da América do Sul, da Europa, todos os continentes, tomam medidas duras, fechamento de fronteiras, quarentena, tudo aquilo que os governos do mundo estão fazendo, ele faz exatamente ao contrário aqui. As ações que o Ministério vem tomando e ele fazendo as pirotecnias, e a base dele que foi para as ruas ontem dizendo que não existe coronavírus, que isso é uma fake news da China para tentar recuperar a sua economia. É algo muito grave. E como disse o ex-ministro Fernando Haddad da Educação, Bolsonaro precisa ser interditado. De que forma? Se a sociedade brasileira se juntar, se somar, e o Congresso não pode mais ficar omisso a tudo isso. Tem que agir,
tem que pôr fim a essa escalada autoritária e irresponsável do presidente Bolsonaro com o Brasil, com o povo brasileiro. Com a responsabilidade que temos com o Brasil, com o povo brasileiro, é que nós da oposição e nós do PT já anunciamos várias propostas para o enfrentamento desta crise que está levando a economia brasileira para o ralo. Porque além do coronavírus, teve a crise do preço do barril de petróleo que atingiu os mercados e está levando a economia brasileira para o buraco. E o pior, o ministro da Economia só sabe dizer uma coisa: tem que votar as reformas, porque senão o Brasil não retoma o seu crescimento. As reformas que já foram votadas, como a Previdência Trabalhista, teto do gasto, nada adiantou. Até porque culpar o coronavírus por essa crise toda, em parte é verdade, mas a maior parte é a derrota dessas políticas ultraliberais desenvolvidas pelo ministro Guedes. Por exemplo, o PIBinho de 2019 tinha coronavírus no ano passado, tinha a crise do petróleo. A economia brasileira não vai resistir a tamanha crise e a essas políticas ultraconservadoras. E é com esse compromisso que temos com o Brasil que nós estamos anunciando um conjunto de medidas que visam proteger a sociedade brasileira. E a principal medida que nós temos que tomar é exatamente revisar, descongelar os investimentos que estão congelados pela Emenda Constitucional 95 dos recursos para a saúde. Estão congelados nesse ano mais de 21 bilhões e o governo editou a medida provisória propondo a liberação de 5 bilhões. Tem que ser 21 bilhões, porque 5 bilhões não dá nem para começar a ação do governo federal com os estados para conter essa pandemia. A revisão desta emenda constitucional, a Emenda Constitucional 95, é fundamental. Ao lado disso, nós temos que descongelar o investimento, abrir os bancos públicos para emprestar, para colocar na praça as pessoas, portanto, fomentar os seus negócios, para girar a economia, gerar renda e possibilidade de emprego. Porque investimento, o mundo todo hoje, o mundo inteiro está dizendo, investimento não é gasto, não pode ser considerado gasto. Investimento é algo fundamental para retomar o crescimento das economias, como no caso aqui do Brasil. Uma terceira medida que nós estamos sugerindo era a interdição da tramitação dessas 3 PECs, a PEC 186, a PEC 187 e a PEC 188. Principalmente a PEC 186, que é a PEC emergencial, que é é a cereja de ouro do bolo do governo Bolsonaro, que é cortar, reduzir salário dos servidores, reduzir jornada de trabalho, acabar com a estabilidade e várias outras medidas que aniquilam a ideia do Estado protetor, do serviço público eficiente que possa proteger a sociedade brasileira. Essa PEC precisa ser interditada, nós não podemos deixar votar essa matéria na Câmara dos Deputados, ela está tramitando no Senado. Além da PEC 187 dos fundos públicos, que ele está acabando, como também a PEC do Pacto Federativo. É outra medida importante. Outra medida, enquanto durar a pandemia, um abono emergencial para o salário mínimo, porque isso protege a sociedade. E dá não é quarentena, mas pelo menos enquanto perdurar essa crise, pelo menos em 6 meses está proibida qualquer demissão. É uma medida para proteger o cidadão e a cidadã brasileira que depende do emprego. Outra medida que nós anunciamos, zerar o atendimento nas filas do INSS. Entre os benefícios previdenciários e o Bolsa Família já são quase 6 milhões de pessoas que estão com seus benefícios trancados nas filas dos bancos ou nas filas das agências do INSS. Imagina aquela senhora que recebe o Bolsa Família lá no sertão do Ceará, no Nordeste, que com aquele dinheirinho ela sobrevive, ela faz o seu mercantil, ela protege os seus filhos, pois esse benefício está suspenso. É uma perversidade o que esse governo está fazendo
com as pessoas que mais precisam do Estado, que mais precisam da proteção social do Estado brasileiro. É outra medida que nós estamos também propondo. E uma outra que seria muito importante era que o governo federal chamasse todos os governadores e, em primeiro lugar, adotasse um protocolo único para orientar as ações dos entes federados. Segundo, retomasse a ideia da parceria com os governos na liberação de recursos e constituição e agilidade no funcionamento dos equipamentos públicos de saúde do governo federal e do governo do estado para a proteção daquelas pessoas que já estão contaminadas. Essas medidas, elas precisam ser tomadas, porque senão o Brasil sofrerá muito. A exemplo do que fez, que é importante ressaltar, que desde a semana passada o governo do estado do Ceará, o governador Camilo Santana, tomou várias medidas aqui no Ceará. Mesmo que até agora só tenha sido confirmado 3 casos aqui do Ceará, o governador do Ceará anunciou a liberação de 45 milhões nas ações via Secretaria de Saúde, ampliação dos leitos de UTI de emergência para o enfrentamento da crise, preparação de vários equipamentos públicos de hospitais regionais e UPAs para receber prováveis pacientes, o treinamento dos profissionais nas unidades de saúde, é uma ação que vise além de a constituição de um comitê estadual de discussão permanente com o compromisso de informar a sociedade todo dia às 17 horas qual é o quadro do coronavírus aqui no meu estado, o estado do Ceará. É preciso que nós, deputados federais, possamos ajudar o Brasil. E a principal tarefa nossa é descongelar os recursos para a saúde pública que estão retidos na chamada PEC do teto. Sem isso, o Brasil não vai disponibilizar de recursos nem de gente para o enfrentamento dessa que é uma das maiores crises da saúde pública nos últimos anos. E além disso, nós estamos sugerindo que o governo federal, via o Ministério da Saúde, chame todos os profissionais, independente de sua nacionalidade. Até os cubanos que o governo Bolsonaro mandou embora, eles precisam ser chamados para ajudarem o Brasil a enfrentar essa crise de saúde pública que vai atingir grande parte da população brasileira. Os dados que a imprensa está trazendo, os depoimentos dos infectologistas, das pessoas que são preparadas para dar informações à população são alarmantes. Isso o pico ainda poderá acontecer e nós precisamos prevenir. Já que o governo Bolsonaro faz muito pouco ou não faz nada, pelo menos nós vamos fazer a nossa parte, com os cuidados que nós precisamos fazer em casa, evitar lugares públicos, evitar viagens. São medidas simples, mas que cada um de nós pode fazer para diminuir os danos que esse problema, que essa pandemia pode causar à saúde pública do Brasil. Teremos dias incríveis em Brasília e fora de Brasília, mas é importante todo mundo estar junto, com os cuidados devidos para nós debelarmos essa que é um dos maiores problemas no momento da saúde pública no mundo. Eu gostaria que todos procurassem assistir essa nossa entrevista. Vários especialistas estão dando declarações às TVs e é muito importante vocês acessarem o nosso facebook.com Guimarães 13PT, o nosso Twitter institucional, que é twitter.com Guimarães 13PT, o telefone, o Zap, que é do mandato, que é 859-9918-0313, e o nosso instagram.com/deputado Guimarães. Quero agradecer as pessoas que mandaram cumprimentos, a Fátima, o Adriano, o Humberto, o Alzenir, o Rogério que é lá do meu Xeramubim, e dizer que nós estamos muito firmes para ajudar na solidariedade, no apoio humano às pessoas que precisam da nossa ação e do nosso apoio, em Brasília e em qualquer parte onde estejamos nesta semana e nos próximos dias no Brasil e aqui no Ceará.